bem, pessoal? Estamos na nossa segunda parte do vídeo sobre a competência 3. Agora nós vamos ter o momento de colocar as mãos na massa. Nós vamos, de fato, construir o texto, pelo menos a ideia desse texto, a partir da leitura dos textos motivadores e para chegarmos aí num projeto de texto, já que é isso que essa competência avalia. Tudo bem? O que vai ser importante? Vai ser importante para este momento que você esteja com a proposta em mãos. Se não for impressa como a minha, pelo menos no computador para você acompanhar. Outra dica que eu dou. Se ela está impressa, você pode fazer anotações ao longo da folha ou então num caderno do lado para você conseguir realizar as observações. Nós vamos fazer hoje o processo inteiro. Nós vamos analisar a frase temática, vamos analisar então todo o processo, né, da proposta, vamos analisar os textos até chegar no projeto. Beleza? É só assim que a gente consegue entender de fato o que é um projeto de texto estratégico. Vamos lá, olha só, esse daqui é um enunciado padrão do Enem. Eu brinco com os meus alunos o seguinte, de tanto que vocês fazem propostas do Enem, chega uma hora que você nem lê, que você já assume que vai ser aquele enunciado. Imagine se um dia o Enem mudar. Então, vamos tentar ler com cuidado, vamos ler mais uma vez, vamos olhar o que esse enunciado ele diz. Até porque todas as competências cobradas pelo Enem estão sintetizadas nesse enunciado. Olha só, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo. Veja, quando o Enem diz, a partir daquilo que você lê nos textos motivadores, e a partir também dos repertórios de mundo que você tem, ou seja, aquilo que te forma, faça uma dissertação, aqui existe uma referência clara à competência 2, que vai avaliar justamente se é uma dissertação e também a questão do repertório, que vocês viram no vídeo anterior. Depois, um texto escrito em modalidade escrita formal da língua portuguesa, aqui é a competência 1, sobre o tema impactos psicológicos do uso das redes sociais pelos jovens, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Olha só, proposta de intervenção, nós estamos falando da competência 5, né? Que vocês vão assistir, que vocês estudarão no próximo vídeo, na próxima aula. E aí, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. A seleção para defender o ponto de vista, competência 3, e forma coerente e coesa, competência 4. Perceba então que todas as competências do Enem, competências que serão avaliadas no seu texto, estão sintetizadas para vocês nesse enunciado. Só que esse enunciado ele também nos dá algo muito precioso, que é o tema da proposta. É aquilo que todo mundo tenta todo ano, faz aquele bolão para saber qual vai ser o tema que vai cair no Enem. No fim das contas, o que importa mesmo é você estar preparado para a prova, saber as características da prova, porque aí você não fica refém de tema. Seja o tema que vier, você dá conta de fazer. Veja, nós temos aqui uma frase temática. A frase temática é essa daqui, os impactos psicológicos do uso das redes sociais pelos jovens. Antes da gente partir para a leitura dos textos motivadores e entender que o uso produtivo a gente pode ou não fazer deles, o que a gente tem aqui? Nós temos uma frase e essa frase é a partir dela que a gente tem que começar a se questionar. Porque se o Enem é uma prova de relevância nacional, se o Enem é uma prova que te faz pensar sobre o país onde você vive, sobre a realidade a qual você está inserido, para essa prova você precisa se questionar sobre por quê. Por que essa frase temática ela é problemática? Que problema tem ali? Por que eu tenho que identificar um problema, Gabi? Por que a palavra-chave do Enem é esse porquê? Porque eu identifico um problema, um porquê que é um problema, para eu conseguir depois pensar como solucioná-lo. Então veja que os textos motivadores do Enem precisam ser lidos de forma estratégica, para eu entender o porquê desse problema, para conseguir chegar nessa solução. E olha que interessante, os temas que são trabalhados na prova são temas que fazem parte da realidade
do nosso país. Ou são problemas exclusivos, ou problemas muito severos, ou problemas que são compartilhados mundialmente falando, mas na qual o Brasil também está inserido, né? O Brasil também faz parte, como é o caso aqui dos impactos psicológicos do uso das redes sociais pelos jovens. Veja, nós estamos falando de um tema que não é um problema exclusivo do Brasil, mas que é algo que vem dessa sociedade contemporânea que passou a usar de forma muito intensa as redes sociais e que esse uso intenso passou a gerar consequências, né? E entre essas consequências estão impactos psicológicos. Só que veja como a gente vai ter que ter um raciocínio estratégico aqui. Por quê? O tema nos conduz a pensar sobre impactos psicológicos. Em impactos psicológicos, nós estamos falando de consequências. Então, veja que o próprio tema, dentro dele, tem uma relação de causa e consequência, em que ele fala que o uso das redes sociais provoca impactos psicológicos e quem está usando e está tendo impactos psicológicos? Os jovens. Então, eu preciso, dentro desse meu texto, me questionar sobre por que o uso das redes sociais gera impactos psicológicos nos jovens. E por que esse uso pelos jovens gera impactos psicológicos? Percebam? Então, o texto, a todo momento, justamente pela característica da frase temática, vai ser permeado por essa relação de causa e de consequência, porque a frase temática foi organizada assim. Gabi, teve algum Enem que trabalhou com essa ideia? Tem um super recente, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Veja, o controle manipula o comportamento. Existe uma relação aí de causa e consequência também, beleza? E aí, interessante que aqui a gente não tem o restrito, né, Brasil, mas a gente vai ver a coletânea, vamos ler para a gente entender de que forma esses textos motivadores vão se articular a essa frase temática. Tudo bem? Então, vamos lá? O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos ler cada um dos textos para tentar discutir, para tentar entender, para tentar extrair desses textos elementos para um projeto de texto futuro. Não sei se vocês perceberam ou tiveram curiosidade, mas na própria folha de vocês existem sugestões complementares. Essas sugestões complementares, elas entram como se fosse o seu repertório externo. Caso você não tenha muitas leituras ou não tenha visto tantas coisas sobre o tema, nós fizemos um apanhado de coisas para que você amplie a sua visão sobre esse tema e tenha de fato um repertório. Você deve ter percebido que nós fazemos isso em todos os temas, justamente para te ajudar a construir uma visão mais consolidada e ter um repertório para mobilizar no texto. Bom, vamos para os textos. Eu vou te ensinar uma primeira estratégia sobre como ler textos no Enem. Vocês já perceberam que os textos motivadores no Enem, eles seguem uma determinada lógica? É como se eu batesse o olho numa proposta e falasse, essa proposta tem carinha de Enem. E não é à toa que ela tem carinha de Enem, né? Da mesma forma que quando a gente bate o olho numa proposta e fala, essa daí tem carinha de FUVEST, tem carinha de VUNESP, carinha de Unicamp. É carinha de Enem quando tem um problema social, a qual eu posso discutir e depois resolver. E também é carinha de Enem porque os textos motivadores, eles se organizam de tal forma que oferecem para o aluno informações que mostram que o problema de fato existe. Então, é muito normal dentro da coletânea do Enem você encontrar dados, você encontrar gráficos, você encontrar informações numéricas que conseguem comprovar a existência do problema. É muito comum também na coletânea, né, desses textos, você encontrar textos que te permitem associar causas do problema, pensar causas do porquê que isso acontece. Assim como é também muito comum você encontrar as consequências. E também, é normal também na coletânea desses textos, ter um deles, pelo menos, que te desafie a pensar soluções, o que fazer para resolver. Então, uma primeira dica que eu dou é você ler a coletânea do Enem, separando as informações ou a coletânea em si em fato, que são coisas que você vai utilizar, seja para contextualizar o texto, ou para usar como comprovação, ou mesmo se você não usar, para poder trazer, né, bem claramente para você que o problema de fato acontece. Você tem causas
consequência e solução. Tá? Então, essa forma de olhar para a coletânea é uma forma produtiva para que você possa, né, a partir dela, organizar o seu projeto de texto. Porque o que você vai perceber? Que quando você identifica uma causa, uma consequência, isso daqui futuramente você pode utilizar no seu projeto de texto para compor a sua tese. É como se eu tivesse contextualização, argumentação e a conclusão. Só que isso daqui que vai gerar, né, o projeto do seu texto, isso daqui está nos textos motivadores. Eu posso me limitar aos textos motivadores? De forma alguma, mas eles podem ser um passo para que você comece a pensar no tema e comece a organizar esse projeto de texto. Tudo bem? Bom, então vamos lá para a análise do texto 1. Sempre é importante ler da onde que vem esse texto, ok? A fonte dele. Então, olha, aqui eu tenho um texto da Pamela Carbonari e o título do texto, né? Aplicativo tem impacto negativo no sono e na autoimagem dos jovens, mostra a pesquisa. Gente, eu nem li o texto e aqui eu já tenho. Pensa só, quando ele fala que o aplicativo tem impacto no sono e na autoimagem, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de sono e autoimagem, estou falando de consequências desse uso das redes sociais pelos jovens. Então veja que esse texto, só no título a gente já poderia começar a perceber nessa ideia, né? Porque eu estou discutindo esse tema, que aqui eu tenho consequências. Que impactos psicológicos são esses? Ou que impactos são esses? Olha, impacto na autoimagem. A autoimagem é um impacto psicológico. Quando eu impacto o sono, de que forma esse impactar o sono não impacta no emocional, na disposição, numa tendência depressiva desse jovem? Vamos para a coletânea. Ó, redes sociais são mais viciantes que álcool e cigarro. É o que diz a pesquisa realizada pela Instituição de Saúde Pública do Reino Unido. Né? Vamos poupar o inglês agora, já que estamos falando de redação. Em parceria com o Movimento de Saúde Jovem. E dentre elas, o Instagram foi avaliado como mais prejudicial à mente dos jovens. Olha que interessante aqui. A gente tem um fato. A gente tem uma pesquisa que foi feita e essa pesquisa comprova o quê? Que o nosso tema é verdade, que realmente as redes sociais viciam e que elas são negativas. Bom, os resultados mostram que 90% das pessoas entre 14 e 24 anos usam redes sociais, mais do que qualquer outro grupo etário. E por que eu tô falando de jovens? Olha só como a coletânea ela nos dá as respostas. Eu estou falando de jovens porque é o grupo que mais usa. Olha a pesquisa, olha os números, os fatos nos mostrando isso. Ao mesmo tempo, as taxas de ansiedade e depressão, olha que legal, né? A própria notícia não fez o paralelismo que a gente falou naquela outra aula, lembra? Taxa de ansiedade e de depressão. Gabi, você está corrigindo a notícia? Não, estou comentando, tá? Vamos lá, voltando. Ao mesmo tempo, as taxas de ansiedade e de depressão nessa parcela da população aumentaram. Gente, olha o tanto de fato que evidencia o problema aqui. Nada impede que você comece o seu texto e uma estratégia possível é começar o seu texto com um dado como esse. Caso, por exemplo, você deixe o seu repertório externo para argumentação, você pode colocar, de acordo com a pesquisa realizada pelo Royal Society, que mostra que um grupo de jovens, as taxas de ansiedade e depressão aumentaram consideravelmente devido ao uso das redes sociais. Você pode usar essa estratégia, ou seja, esse fato, para dele chegar na informação de o quanto as redes sociais provocam impactos psicológicos nesses jovens. Tá? Assim como você pode usar essa informação, dependendo do seu projeto de texto, na sua argumentação também. Bom, e aí a gente continua. Aumentaram 70% nos últimos 25 anos. Os jovens avaliados estão ansiosos, deprimidos,
com autoestima baixa, sem sono. E a razão disso tudo pode estar na palma das mãos deles, nas redes sociais, justamente. Veja que além de fatos importantes aqui, essa coletânea, ela nos dá informação, ela nos ajuda a pensar sobre quais são esses impactos psicológicos. Porque ela nos ajuda a pensar que esses impactos psicológicos são ansiedade, depressão, a redução da autoestima, bem? Então, eu começo a nomear esses impactos psicológicos. Ao longo da pesquisa, 1.479 indivíduos entre 14 e 24 anos tiveram que ranquear o quanto as principais redes. Olha que interessante, eu começo a nomear que redes sociais são essas também. Não é qualquer rede social, estou falando de Instagram, de Twitter, Snapchat. Influenciavam seus sentimentos de comunidade, de bem-estar, ansiedade e solidão. Perceberam o que aconteceu aqui? Depois de fatos que foram dados, da especificação dessa consequência, eu começo a ter uma causa. Ele começa a dizer o seguinte, que, olha só, essas redes sociais influenciam no sentimento de comunidade, de bem-estar, de solidão. Então, quer dizer que essas redes sociais, elas geram esses impactos, por quê? Olha um porquê que já começa a se resolver aí, que é uma das causas, porque elas aumentam o sentimento de solidão. Porque as redes sociais, elas aumentam talvez um sentimento, e a gente começa a ter uma leitura produtiva da coletânea, aumentam essa sensação de exclusão de uma comunidade. Às vezes eu não me sinto igual, eu me sinto diferente, eu não me sinto pertencente a um grupo, por isso esses impactos. Olha o quanto, se a gente for pensar só desse texto, nós temos elementos para construir o nosso próprio texto. Porque a gente tem tudo isso daqui em um só. É claro que ele fala de uma causa, né? E que a gente precisaria de pelo menos duas para compor um texto e a gente precisaria de um repertório extra para que a gente não fique limitado aos textos motivadores. Mas, para começar a pensar e ter ideias, a gente tem muita coisa aqui. O estudo mostrou que o compartilhamento de fotos pelo Instagram impacta negativamente o sono, a autoimagem e aumenta o medo dos jovens de ficar por fora dos acontecimentos e tendências, que inclusive é uma síndrome nova chamada FOMO. Tá? Olha só, olha aqui que eu estou dizendo, por que as redes sociais elas geram esses impactos? Olha uma outra justificativa, porque elas aumentam, olha só, elas impactam negativamente a imagem que você tem sobre, e você começa a ter uma ideia de você se sentir fora daquilo, você tem medo de não pertencer àquele grupo social. Esse texto aqui me faz lembrar outro. Olha só, a partir da seleção das informações eu começo a relacionar. Tem um texto do El País que, inclusive, está listado na sua coletânea de sugestões complementares, que é o texto Você é mais feliz no Instagram e sabe disso, que é uma das sugestões de leitura, em que ele mostra um estudo que fala que cada rede social te faz se sentir com uma perda, né? O Facebook, né, esse estudo ele mostra que ele te faz ter a sensação de que você está perdendo alguma informação, que você está por fora de alguma informação. Já o Instagram, ele, justamente por ele registrar momentos da vida das pessoas, ele intensifica essa sensação de perda de momentos vividos. E quando a gente olha, né, essa questão de que você tem o FOMO, você também tem o medo de ficar fora de momentos que são compartilhados. Pensa só, você nunca sentiu isso? Você nunca estava navegando, né, enfim, usando seu celular, passando pelos stories, né, e viu que tinha alguns amigos que estavam lá viajando, ou influenciadores, não sei lá, quem você segue, e sentiu aquele sentimento de falar, poxa, eu não estou ali, né? Aquele momento, né, final de ano, né, que todas as blogueirinhas da vida estão em Fernando de Noronha, ano passado foi para Trancoso, né, e você fala, poxa, eu não estou em Trancoso. Aí você olha a sua realidade, né, e fala, é óbvio que eu não estou em Trancoso, né? Então, mas a gente sente, a gente olha, a gente vê e mesmo assim a gente sente isso. Por quê? Porque
a gente vive nessa sociedade, né? E aquele momento que eu estou me sentindo muito jovem e as redes sociais impactam negativamente minha vida também. E aí por isso que a gente vive isso. Percebe? Só desse texto a gente consegue analisar todos esses elementos aqui. Bom, já que a gente analisou em detalhes o texto 1, vamos passar um pouquinho. Eu vou, nesse vídeo, analisar uma parte da coletânea e o último vídeo eu deixo para os últimos textos e o projeto, beleza? Olha só o texto 2. Estudos ligam o uso inadequado de redes sociais à depressão. Mais um estudo, mais uma comprovação que eu tenho ali de que esse processo ele acontece. Então, vamos lá. Para especialistas, a multiplicação de imagens que sugerem vidas perfeitas pode tirar o sossego de adolescentes e jovens. Acreditamos que o tempo da tela em que há comparação social, como fotos de colegas exibindo corpos perfeitos, tem correlação com sintomas de depressão na adolescência, disse ao Estado Elroy Boyers, do Departamento de Psiquiatria, blá, 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 blá. É autor do estudo publicado neste mês no periódico que relacionou o aumento de tempo nas redes sociais e na televisão a sintomas de depressão. Olha só desse parágrafo eu conseguiria tirar uma tese para um texto meu. Se eu dissesse que devido à multiplicação de imagens sugeridas nas redes sociais, ou seja, devido à alta exibição de imagens e que levam a um aumento de tempo, o uso excessivo de redes sociais provoca impactos psicológicos nos jovens. Veja que aqui ele começa a trabalhar essa ideia de que essas muitas imagens que sugerem uma vida perfeita, e aqui a gente começa a falar dessa ideia de idealização. O que é uma vida idealizada, né? E aí a gente começa, né? Até a gente poderia entrar de repente para falar da filosofia, não sei, trabalhar uma ideia de Platão, falar dessa coisa de construção idealizada. A rede social é de fato uma realidade que está sendo construída ali? Ou nós temos uma projeção de uma realidade idealizada? Uma projeção de uma realidade que ela pretende ser real, mas de fato ela não é. E muitas vezes ela é construída. E essa multiplicação de imagens que pretendem uma vida perfeita, elas geram impactos a partir do momento em que você entra no confronto entre o real e o imaginado. E quando você projeta para o real em comparação com essas imagens perfeitas, você entra no processo de tristeza, no processo de vazio, porque você se distancia, você não consegue chegar próximo do que é projetado aqui, né? Durante 4 anos, 3,8 mil jovens de 12 a 16 anos preencheram questionários sobre o tempo em que permaneciam em frente a diferentes telas, diferentes tipos de telas e sintomas de depressão. De acordo com Boyers, além do fenômeno de comparação, olha só, olha um desenvolvimento ótimo que lembra, por que o uso das redes sociais leva a impactos psicológicos? Eu vou defender que, devido à intensificação da comparação social, sendo um dos desenvolvimentos, o uso das redes sociais leva esse jovem a impactos psicológicos. E aí um argumento eu posso falar sobre isso, tudo bem? Que permitem que conteúdos semelhantes aos já acessados sejam entregues aos usuários. Podem reforçar quadros depressivos. Se o usuário pesquisa magreza ou depressão, mais conteúdos relacionados ao tema são oferecidos. E olha que louco, essa comparação social, que é um fenômeno, né, entre esse projeto da idealização e da realidade, ela é ainda alimentada por algoritmos, que quanto mais você procura algo que te alimenta nessa comparação social, mais esse algo aparece para você e mais você enxerga aquilo que vai ser fruto do que está te fazendo mal nessa comparação. Sabe o que é interessante? Aqui você precisa parar e entender que a gente está lendo a gente está lendo sobre coisas que não estão fora, é o que você vive. Olha para isso, veja o quanto desses fatores, de fato, afetam a sua vida e que você pode selecionar para construir o seu projeto de texto. Texto 3. Os 15 minutos de fama e a espetacularização do cotidiano.
olha, esse texto ele vai entrar em coisas muito interessantes. A gente está se comparando mais socialmente, e essa comparação social, porque a gente tem essa ideia do eu real, do eu imaginário, mas tem mais uma coisa aí por trás. Será que a gente não está numa sociedade que está buscando essa exibição? Uma sociedade que aprecia a autoimagem, aprecia se exibir? É um pouco sobre isso que esse texto 3 vai falar. Mas eu vou dar uma pausa agora. Você vai também dar uma pausa aí se for necessário. E no próximo vídeo a gente termina de analisar essa coletânea para pensar o projeto de texto. Tudo bem?